Na paz. Então vamos lá, pessoal, boa tarde. Agora para valer, Emerson, ficar mais próximo aqui, né? 5 passos para a gente ter um ano de 2020 abençoado, Emerson. É isso aí mesmo? É isso aí mesmo. Então beleza, que legal. Tem como viver um ano abençoado. Amém, que da hora. Existe como. Você não é só sofrimento, né? Não pode, né? Tem como, sim. Que legal. Olha, mas que interessante. Primeiro vamos agradecer o pessoal. Cada vídeo nosso, né? Cada vídeo nosso tá em torno aí de 600 a 1000 visualizações. A gente quer agradecer a você, né, que está dando crédito ao conteúdo que nós estamos entregando aí para vocês, ok? Então, o que nós queremos fazer é exatamente isso, colocar você para descobrir um pouquinho mais da palavra de Deus, de algumas verdades que nós temos aqui, né, que nós temos aprendido, adquirido com a palavra de Deus, né, e com todo o conteúdo que nós que estamos vivendo, ok? Então, muito obrigado, né, Emerson? Se você puder ajudar, ajuda aí, deixa o seu like, compartilha, tem o canal da igreja que está sendo postado aí sempre aí para vocês, né, Emerson? Está sendo dividido certinho todas as coisas aí, né, os vídeos e o canal já está pronto. Então, se você tem alguém que você conhece, né, que quer aprender um pouco da palavra, quer aprender um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal, é só publica aí, pega o link, né, joga lá para ele, que ele vai estar também tendo aí acesso a esse conteúdo, ok? Maravilhoso aí, que a gente está separando para vocês com muito amor, com muito carinho. Então vamos lá, 5 passos, Emerson. Isso. Olha lá. Ó. 5 passos para ter um 2020 abençoado por Deus. Ótimo. É ou não é, pastor? Ótimo, perfeito. E desses 5 passos, o primeiro, né, que nós vamos estar falando é sobre deixar o passado para trás, pastor. Olha que legal, hein? Porque não tem como, né, você viver um ano novo com as coisas antigas. Não tem como. Então nós vamos estar trazendo aqui uma história de 3 homens, okay, né, da Bíblia, personagens bíblicos, que fez uma diferença tremenda quando eles entenderam que o passado não dá para carregar mais. Né? Beleza. Então tem os personagens bíblicos aí pra gente se espelhar. Tem os personagens bíblicos para se espelhar, baseado naquela live que fizemos com a sua sugestão, okay, de que nunca devemos ler as histórias bíblicas como era para aquelas pessoas daquela época. Como para um terceiro, né? Como um terceiro. É o espelho para as nossas vidas. Que legal. E tirar o máximo de lições possíveis de cada história dessa. Né? Porque são recursos poderosos, né, bíblicos, judaicos, uma cultura hebraica linda, né, porque eu não conheço nenhum povo hebreu morando debaixo de ponte, pastor. Olha que interessante, né? Por quê? Porque eles obedecem certos princípios que dá prosperidade para eles. Então a Bíblia, Emerson, ela é um livro, né, de riqueza, um livro de prosperidade, não é isso? Isso. Um livro de salvação, né, um livro de resgate. Olha que interessante. Olha aí. Né? Então é o que realmente nós precisamos, é só pegar os códigos, né, e aplicar como princípio, não é isso? Sim. Olha que interessante. Você falando isso, pastor, eu me lembrei a carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Que as escrituras são inspiradas por Deus para ensinar, para disciplinar, para exortar e corrigir aqueles que dão crédito na palavra, né? Verdade. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, pastor, de tantos livros que eu fiz a leitura, esse é o livro que realmente trouxe um impacto na minha vida, né? Um impacto verdadeiro, porque existe a história, né? Você lembra, pastor, quando a gente ia na escola? Tem a história com a letra H, né? Que são a história, a cultura real que aconteceu. Que é o verdadeiro. Que é a verdadeira, né? E tem a história com a letra E, né? Sem o H. Essa daí são fantasias criadas, né, pastor? Exatamente. Essas histórias aqui da escritura é com um H maiúsculo ainda, viu, pessoal? Que beleza. Então toma posse de toda a história bíblica para sua vida. Entendeu? Que é tremendo, tem poder de Deus. Por si só, quando a gente lê a palavra, né, pastor? É energia, parece que recupera a gente. Verdade. Né? Recupera a vida da gente.
Então nós queremos, eu não vou trazer, eu sei que existem muitos homens poderosos no mundo, né, pastor? Né, que nós podemos citar como exemplos aqui. Não, mas eu quero citar os personagens bíblicos, porque eles têm um poder extra, divino para as nossas vidas, né? Exatamente. Então, eu gostaria de começar, pastor, com o primeiro passo, deixando o passado para trás. Olha que legal. Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa antes da gente comentar? É importante, né, que todas as pessoas que Deus chama, Ele pede para deixar o passado para trás, não é? Quando a gente casa, olha que Deus fala, deixai pai e mãe, né, para criar ali uma nova estrutura, um novo conceito de regras, né, um novo conceito de relacionamento. Uma coisa é o conceito que a gente aprendeu com o pai, com a mãe, outra coisa é o convívio, né, em si, diretamente com o novo cônjuge. Então a gente vê isso com Abraão, a gente vê isso com Ló, a gente vê isso com Moisés, não é verdade? Com Jacó. Com Jacó. Então, quando nós decidimos se apropriar da palavra de Deus como poder de Deus para as nossas vidas, é importante nós tomarmos algumas decisões. E a primeira delas é deixar as coisas velhas para trás. Não é? Interessante. Porque se a gente não deixar as coisas velhas para trás, isso nos persegue. Porque na verdade o passado já nos persegue. Não é? O seu passado muitas vezes não tem coisa boa. E as pessoas, quando olham para você, o que elas veem? O seu passado, né? E criticam você pelo seu passado. É muito difícil uma pessoa próxima de você te considerar como uma pessoa em transformação. Legal. Como uma pessoa que melhorou, como uma pessoa que evoluiu, principalmente os da nossa casa, não acredita naquilo que nós falamos. Né? Embora exista esse processo de transformação. Como o Hermes falou, nós lemos a palavra, nós lemos outros livros, fazemos faculdade, estudamos, crescemos, evoluímos, para quê? Não é? Para a gente ajudar pessoas, que esse é o nosso intuito. Não é? Ajudar pessoas. Só que às vezes o que acontece? As pessoas, por olhar para o nosso passado, às vezes criticam. Rejeita a sabedoria. Rejeita a sabedoria. E se nós ficarmos com essa ideia do passado, agora trazendo para nós, que é a questão do primeiro passo, Hermes, a gente não consegue avançar. Porque se a gente ficar ouvindo o que as pessoas falam de nós do passado, o que acontece? A nossa mente vai ficando cauterizada e a gente não acredita em quem nós somos. A gente não consegue ativar a nova identidade em Cristo. Certo. A gente não consegue ativar agora os novos posturas que nós temos com Cristo, né? As novas habilidades, as novas ferramentas. Os princípios, né? Os princípios, né, que se tornam ativos na nossa vida. Então, por esse motivo, né, que é extremamente importante se você chegar, e é lógico que não é fácil, não é do dia para a noite. Eu queria até frisar isso aqui, abrir um parênteses. Tudo que nós vamos falar aqui para você é um processo. Você precisa mentalizar, fazer com que isso faça sentido para você, e aí sim você consegue colocar no seu dia a dia. Então, às vezes o que a gente vai falar para você, vocês podem até achar, poxa, mas parece tão fácil, né? Mas eu não consigo fazer. Né? A primeira coisa, você tira esse não consigo de lado. Porque se você foi chamado por Deus, você pode todas as coisas. Você é filho do Deus Altíssimo. Então fica tranquilo, que no tempo certo, na hora certa do seu desenvolvimento, vai aflorar, né, o teu propósito. Aleluia. De Deus, amém. Né? Então a primeira coisa é o seguinte: vamos deixar um pouquinho de lado o passado. Esquece o passado. De agora em diante, o seu passado, né, não pode interferir na sua nova identidade em Cristo. Você precisa ativar a identidade agora como novo cristão. Olha que tremendo. E a morte de Cristo, pastor, né? A morte e a ressurreição de Cristo tem tudo a ver com o passado, né? Tudo a ver com o passado. A morte dele, né, serve para quê? Para consertar esse monte de cagada, né, de erro, usando uma palavra idiomática agora, né, o ditado popular, esse monte de cagada que nós fizemos no passado, com a morte e a ressurreição de Cristo, nos dá a oportunidade de um novo recomeço. Olha que tremendo, pastor. Perfeito. Porque um passado mal decidido, pastor, mal resolvido, é um futuro de fracasso, de derrota. Exatamente. É ou não é? Exatamente. Por isso que com Cristo, ele conserta o seu passado e ele transforma o seu futuro com a promessa de te dar vida eterna para nós. Exatamente. É ou não é?
Exatamente. Então é poderoso isso. A morte de Cristo tem tudo a ver conosco. E outra, sem contar que o peso, né, dos nossos erros, né, o peso das nossas falhas, traz muito peso. Um fardo é criado na nossa vida, né, que nos atrapalha de viver com Cristo, né, um fardo muito pesado. Na minha vida, tem os meus pecados foram pesados, na minha concepção, foram pesados, né, mágoa, rancor, né, prostituição, bebida, vícios, se prostrando de outras divindades. Teve tudo isso na minha vida. Mas eu creio que a proposta do Evangelho para aqueles que mataram, né, pastor? Tiraram a vida de alguém no momento de ira, no momento de nervosismo, né? Acho que soa um pouquinho com mais poder, assim, né? Exatamente. Talvez o Evangelho, né, é loucura para você que nos ouve, né? É loucura porque você não tem um passado assim que detonou sua imagem. Mas para aqueles que acreditam e têm a fé, é poder de Deus. Né? Porque o poder de Deus entra no seu coração e te tira todo esse fardo. Por isso que Jesus disse, né? Todos que estão cansados e oprimidos, venham até a mim. Porque eu vou aliviar vocês. E olha que interessante, lembrei de um versículo aqui, hein? Que é nas nossas fraquezas que o amor de Deus se aperfeiçoa. Olha que tremendo. Não é verdade? Olha que interessante. Então, é por isso que até que Jesus também falou, né? Olha, na verdade, eu não vim para os sãos, e sim para os pecadores. Não é? Então, é muito importante a gente entender isso, que esse processo de desenvolvimento, esse processo no qual nós andamos, que nós passamos, não é? É um processo onde o Senhor mesmo nos pega e deixa o nosso passado para trás. A Bíblia fala que Ele pega os nossos pecados e coloca nas profundezas do mar. Não é? Por que nas profundezas do mar? É um simbolismo de esquecimento. Certo. Não é? Então, o primeiro passo aí para você ter um ano abençoado de 2020 é você viver o hoje, o seu novo eu. Né? Você partir para um processo de crescimento, um processo de desenvolvimento, um processo de crescimento espiritual, né? De desenvolvimento espiritual, de crescimento mesmo. Né? Porque a Bíblia ela nos relaciona como criança e passa por um processo de criança até um noivado. Não é? Nós somos a noiva de Cristo. Então nós passamos por um processo de crescimento e desenvolvimento no reino de Deus, na obra de Deus. O problema é quando você quer ficar como criança a vida inteira. Né? Aí é nanismo, né? Você está com algum defeito de fabricação. Certo. E com certeza não foi da parte de Deus. Certo. Né? É muito importante isso. Eu tenho falado para os irmãos, a gente tem conversado, que é muito importante a gente entender aquilo que a religião colocou para nós. A religião colocou para nós, Emerson, o mundo espiritual e o mundo físico separado. Tá? Você não pode se envolver com o mundo, as coisas do mundo, né? Que amigo do mundo é inimigo de Deus e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Então tem várias coisas que às vezes fica confuso no entendimento e na prática do Evangelho. Por quê? Eu sou carnal, eu sou carne, sou matéria. E também sou espiritual. Né? Nós somos bidimensionais, espiritual e físico e carnal. Então não tem como o físico ele se deslocar do espiritual, porque é uma só coisa. Então não tem como você separar. Está encapsulado, né? Está encapsulado, não existe você separar. Não, agora eu ando no espírito, não, agora eu estou na carne. Não, é uma coisa só. Por isso que Paulo, quando ele fala que a gente precisa mudar o nosso entendimento, quando Deus fala para Caim, olha, você tem que dominar aquilo que está dentro de você, não é? Porque existe essa parte de dominação das coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. Não é? Então, não tem como eu desligar o meu corpo do meu espírito. Não é? É tudo interligado, é tudo uma sinergia, não é? Uma conexão, uma né? conexão. Então, se você não for bem na sua vida aqui, né, eu pudesse desenhar aqui, na sua vida física, na sua vida emocional, você não vai ser no espiritual. Não é? Não adianta nada você ser um cara extremamente espiritual, bíblico, mas você não governa suas emoções, briga no trânsito,
briga com o filho, briga com a família. Não aguenta ver um site pornográfico que já entra. Entendeu? Então, às vezes, ou você é muito intelectual, né? Você é muito inteligente. Hoje nós vemos muito isso. Pessoas têm 2, 3 faculdades, né? E não conseguem ter um emprego, porque não tem inteligência emocional. Vai para a igreja, não é? Mas sai da igreja já discutindo. Então é importante manter esse equilíbrio, essa essência. O corpo, o nosso corpo físico, não é? A nossa mente, a alma e o nosso espírito, não é? Ela tem que estar junto. Então não adianta a gente ter um físico ruim, a alimentação ruim, né? Uma vida sedentária, não gera energia para a gente produzir para Cristo. Certo. E nós somos chamados para produzir. Então é um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio na nossa vida, não é? E esse equilíbrio, e dos pontos que nós estamos colocando aqui, são pontos que basicamente emocional. Porque é o emocional que te trava, não deixa o espiritual. Lembra que Jesus falou, olha, a carne está fraca, mas o espírito está forte. O espírito está pronto para levar você a lugares excelentes, para levar você a ter uma vida incrível, a levar você a fazer coisas excelentes, a levar você a fazer coisas maiores que Cristo fez. O Espírito está pronto, é o próprio Pai, mas as nossas emoções desgovernadas, as nossas emoções confusas, a gente preso no passado, o que vai fazer? Vai te travar, vai te bloquear. E não vai acontecer, Emerson. É o travar e o bloquear literalmente, né, pastor? A vida não vai avançar desse jeito. Não tem jeito. E o pastor citando isso daí, pastor, eu me lembrei de 1 Coríntios, capítulo 15, né? Você falando como não tem como separar o corpo do espiritual. O apóstolo Paulo fala lá que nós semeamos esse corpo carnal, né? Exatamente. Para receber o corpo imortalizado. Não tem como, né? Exatamente. Tá tudo ligado. As suas decisões que você fazer no ambiente físico vão refletir no mundo espiritual. Isso é tão verdade, é por isso que Deus nos deu os 10 mandamentos, né, pastor? Sim. Eu vejo lá naqueles 10 mandamentos, não é 10 regras para poder me manter preso, né, alienado em algo. Pelo contrário, eu vejo 10 princípios que me tiram, né, que me protegem de mim mesmo. Exatamente. Né? Isso é muito legal, muito interessante, isso tudo, né? É maravilhoso isso tudo. Agradecer as pessoas que estão nos vendo aí, a Marina, o João Batista, Deus abençoe João Batista, minha mulher, beijão, meu amorzão, que estão nos ouvindo aí também. O João Batista é o Joey, né? É o Joey. É o Joey. Grande Joey. Um abraço pro Joey. Você, meu irmãozão, tamo junto aí. Segundo passo, Emerson, vencer a rejeição. Eita, nós. Mas antes, pastor, de ir pro segundo passo, eu queria citar a vida de Moisés ali no... Opa! Porque eu não li nenhum versículo ainda hoje. Tá certo, vamos né? lá. E eu quero ler um versículo da Bíblia, né? Para poder inspirar vocês. Perfeito. Embora, pastor, eu tenho... Depois que eu vou editar os vídeos nossos, né? Nossa live, para poder colocar no nosso canal do YouTube, da página da igreja, né? Se inscreva lá, pessoal, para dar uma força para nós. Eu percebo que as nossas falas, tá tudo nas escrituras. Exatamente. Porque eu vou colocando os versículos na nossa fala e tá tudo ligado. É maravilhoso, né, o que Deus está fazendo conosco, né? E é interessante, né, Hermes, que Deus ele vai trazendo isso dentro de nós. Né? A gente não marca tudo. A gente deixa, lógico que tem um roteiro, mas enfim, é tudo assim, um preenchimento da parte do Espírito, para abençoar a tua vida. Nossa, legal, pastor. E até porque, nós colocamos 5 passos aqui, né? Aí na hora de ler os passos aqui, o pastor teve a ideia de colocar o 6º passo, né? Então, né, nós vamos obedecer aqui a voz do Espírito, né? Não vai obedecer a nossa sabedoria humana, né? Exatamente, com certeza. Né? Nós não queremos fazer isso, nós queremos obedecer o que Deus tem para nós aqui, fazer aquilo que Ele deseja no nosso coração. Verdade. Entendeu? Então... talvez nós não terminamos hoje, né, os 6 passos que queremos dar. Eu não estou preocupado com o tempo, né? Isso. Conversei com o pastor, que como Deus vai usando ele, deixa a coisa fluir. Eu não li nenhum versículo ainda, já passou quanto tempo, pastor? Já 25 minutos. Já passou 25 minutos, nós não lemos nenhum versículo ainda, né? Então eu quero ler o primeiro versículo da Bíblia. Eu quero falar sobre o passado, quando Deus faz um convite para um homem.
né, para Moisés. Está no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 3. Está escrito assim, ó. Olha lá, eu fico olhando aqui no nosso retorno. Perdoa aí, pessoal. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão. E porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu Moisés: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que está é terra santa. Olha que interessante, pastor, esse versículo bíblico no momento do encontro entre Deus e Moisés, né? Entre o Criador dos céus e da terra e Moisés. Esse foi um encontro, né? Foi um encontro poderoso, né? Que a sarça estava queimando, mas não se consumia. E Moisés ali, ele fica preocupado. Note que interessante, pastor, que a primeira direção que o Eterno, que o Criador dá para Moisés é tirar as sandálias dos pés dele, né? Para se achegar até aquele ambiente, porque aquele ambiente agora era santo, né? Por quê? Porque o próprio Deus estava ali, né? Tipologicamente num anjo, né? A palavra tipologia significa aparição divina. Então, se você começar no capítulo 3, você vai ver que tinha um anjo no meio da sarça. Você entende? Então, estava tendo uma tipologia ali. E a direção daquele anjo usado por Deus era para que Moisés tirasse as sandálias dos seus pés. Que legal. Então, eu quero fazer uma pergunta para você, então. Pode fazer. O que tem a ver as sandálias lá? Será que era porque... O que significa sandálias aí, para o pessoal entender? Olha que interessante. Não é ficar andando descalço no lugar? Não. Tem muita gente que usa no sentido literal, né, pastor? Exatamente. Que não sobe nos púlpitos, né? Fez um voto com Deus de subir aos púlpitos, né? Sem os calçados nos pés, representando essa passagem bíblica. No meu ponto, na minha humilde opinião, não tem nada a ver isso. Mas quem sou eu, né, para poder julgar a intenção sincera de um coração cristão, né, pastor? Então, que Deus venha abençoar essas pessoas que se comportam assim. Mas eu quero dividir algo... Até porque é reverência, né? Que eles veem como uma reverência. Eles veem como uma reverência, né? Mas eu quero dividir algo nessa pergunta do pastor, tem uma chave da Bíblia interessante. A palavra sandália no hebraico, por o hebraico ser uma língua, né, de poucas palavras, em torno de 7 a 8 mil palavras apenas. No nosso português tem em torno de 150 mil, até mais, né, pastor? Exatamente. Eu já pesquisei sobre isso, agora eu não tenho os números completos aqui. Mas é por aí. A mesma palavra no hebraico, ela serve para outras coisas também. Então a palavra sandália aqui no hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, né? Então nós temos que retornar na língua original para poder receber as revelações na fonte verdadeira, senão você não consegue fazer isso. Existem dois significados para a palavra sandália, que é o sentido literal mesmo, de calçado, de alguma coisa para os pés, e tem um sentido também do passado, né? Tem a ver com o passado. Então Deus estava falando para Moisés assim, pastor, para você pisar aqui na onde eu estou te convidando, você tem que abandonar o passado, moço. O seu passado de envolvimento, qual que era o passado de Moisés? Eu vou dar umas dicas aqui, depois o pastor completa. Era um passado, quem conhece a vida de Moisés sabe que ele cresceu, embora ele era hebreu, ele cresceu no contexto do Egito, né? No meio do povo egípcio. A cultura egípcia, né? Várias divindades ele se prostrava, né? Tinha muitas divindades, um panteão de deuses lá. E na cultura hebraica existe a crença do único Deus, né? Que é essa que nós acreditamos. Só existe um único Deus, Criador dos céus e da terra, né? Que é o Shema hebraico, né? Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E Deus estava falando o que para Moisés? Tudo que você viveu no Egito, Moisés, você vai ter que se desfazer agora. Todos os relacionamentos que você teve com divindades, aquele egípcio que você tirou a vida dele, que você matou ele,
né, pastor? Os comportamentos que você teve lá no Egito, né? Eu não aceito agora. Você vai ter que abandonar esse passado, porque o caminho que eu vou propor para você é um caminho totalmente diferente daquilo que você aprendeu. Você entendeu? Então aqui fica claro o motivo porque Deus pediu para Moisés abandonar o passado. Porque tinha uma morte na conta dele, né? Talvez isso pesava Moisés. Tinha o se prostrar de outras divindades, também isso pesava em Moisés. Então Deus pediu para que ele abandonasse isso. E aquela sarça queimando ali é uma tipologia, né, dos nossos pecados sendo queimados pelo poder de Deus, né? É uma tipologia maravilhosa. O pastor citou uma tipologia sobre o pecado, que é o mar, né? A palavra fala que os nossos pecados é lançado no mar do esquecimento. Por que no mar? Por causa do nível de sal que existe no mar. Esse sal tem o poder de destruir as coisas podres, nojentas e repugnantes, né? O sal tem esse poder de destruir essas coisas. Então, aqui existe outra tipologia, que é a sarça, o queimar os nossos pecados. Então, aqui fica uma dica interessante, né? Como Moisés obedeceu a voz desse anjo, pastor, né? Obedeceu a voz desse anjo, pedindo para ele abandonar o pecado. Depois eu vou falar também sobre a vida de Ló, que foi um anjo também que foi falar com ele, para ele abandonar o passado. Não olhe para trás, Ló, com a sua família. E depois Jacó também, pastor, viu uma escadaria de anjo, que subia e descia entre os céus e a terra. Jacó colocou uma pedra como travesseiro, e essa pedra é a tipologia de Cristo. Irmãos, presta atenção nesses códigos que eu estou passando para você. É o Cristo no Antigo Testamento. É o Cristo no Antigo Testamento mudando a vida do povo hebreu. Entende? Então Jacó colocou aquela rocha como travesseiro e viu a escadaria de anjos. Olha que interessante, na história desses 3 homens, foi pedido para eles abandonar o passado, pastor. Que legal. Tá ligado? E os 3 anjos se manifestou na vida deles para falar para eles poder abandonar o pecado. Eu sei que na sua cabeça, que me ouve, tá a ideia de que anjo é um ser celestial, né, bonito, né, que tem poder divino para poder fazer algo, né, no mundo espiritual. Literalmente é isso também. Mas existe a tipologia do anjo, que a palavra anjo significa, pastor? Mensageiro. Então, o que quer dizer isso, pastor? Eu quero usar essa tipologia desse mensageiro aqui. Eu e o pastor Ivan aqui agora estamos como 2 anjos divinos, né? Mas não no sentido de ser bonzinhos, como o povo tem nessa forma errada, errônea, né? de ter sobre anjo. Mas no tipo de mensageiros. Eu e o pastor Ivan estamos como 2 mensageiros agora aqui, para poder falar para você. Assim como aconteceu na vida de Moisés, de Ló e de Jacó, deixa seu passado para trás. Porque não tem como você acessar o Santo dos Santos, estando com o seu passado nas suas costas, atrapalhando a sua mente, atrapalhando a sua vida, em nome de Jesus. É verdade, não tem jeito. É ou não é, pastor? É verdade. É por isso que é muito importante isso, né? Por isso que o Evangelho é tomada de decisão, é atitude. Em tudo na nossa vida, a gente precisa identificar um erro e tomar atitude para não cometer o mesmo erro. Se a gente tiver que errar, a gente tem que errar com coisas diferentes, não é? Não errar da mesma maneira, porque senão a gente não consegue sair do lugar. E a gente se frustra e a gente abandona aquilo que a gente estava tentando. O Evangelho é isso, é tomada de decisão. Então a primeira ordem, poxa, sai fora. Esquece. Não é? Agora é um novo caminhar, por isso que é conversão. Conversão é você mudar de direção. Então a direção que você vinha não serve mais, mudou, né? Então às vezes parece óbvio, né? Mas quando eu estou falando com a minha esposa hoje, né? São as coisas óbvias, mais simples, que as pessoas não praticam. Que deve ser falado, né? Que tem que ser falado, tem que ser lembrado, né? Poxa, quem não sabe que não tem que deixar o passado para andar com Cristo? A questão é, você tem deixado o seu passado?
ou você continua nutrindo ele? Ou o seu passado que rege o seu futuro? Porque é o seguinte, eu vou falar um detalhe de depressão aqui. Olha só que interessante. Todas as pessoas que têm propósito e projeto estabelecido para o futuro, ele não tem depressão. Olha que interessante, hein, pastor? Todas as pessoas que não têm propósito de nada, pessoas que dormem muito, sem propósito, e que são escravos do passado, a tendência é entrar em depressão. Olha que interessante, é a hein? tendência. Porque quando você entende que você tem um chamado, que você tem uma identidade, essa nova identidade, existe um propósito para essa nova identidade, você vai projetar para o futuro, né, aquilo que vai acontecer na tua vida. Não tem como você ficar triste, em depressão, perdendo tempo, falando mal da vida dos outros, resmungando, com vitimismo. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Não tem como. Um exemplo, eu quero fazer uma ponte. Né? Eu vou fazer uma ponte, o meu objetivo é fazer uma ponte. Então, para você fazer a ponte, você tem que começar por onde? Alicerce, né? Pelo alicerce. Então, você tem que trabalhar, se dedicar, porque você lá na frente você vai estar passando por uma ponte. E assim é Cristo. É assim a nossa vida com Cristo. Então, quando você entende, por isso que nós estamos fazendo essas lives, para ativar a sua identidade e mostrar e fazer com que você entenda que você está dentro de um propósito. Você não está vivendo numa vida à toa, bagunçada, com sofrimento e tudo. Esse sofrimento que você está passando é para te ajustar para alguma coisa. Para te empurrar para o propósito. Empurrar para o propósito. Né? Então, você precisa entender logo qual que é o propósito, você parar de sofrer e progredir. Então, é por isso que tem muitos e muitos cristãos, né, dentro das igrejas em depressão, porque ainda não ativou a sua identidade. Não projeta o futuro, não prospecta o futuro. E o nosso futuro é maravilhoso, nosso futuro é estar com o Pai, nosso futuro é lá, né? Nosso futuro está garantido. Então eu tenho que trabalhar para me alcançar esse propósito, para alcançar esse objetivo que Deus estabeleceu na minha vida. Só que primeiro eu preciso saber qual que é o objetivo, e talvez você não saiba. Certo. Aí o primeiro deles é você abandonar o passado. O passado te joga para depressão, te deprime. Olha que interessante. Você falando isso daí, pastor, que o passado traz a depressão, eu estou me lembrando da história de Ló. Quando os anjos apareceram lá e pediram para ele sair da cidade, que a cidade ia ser consumida, né? Ló com a sua família, os anjos avisaram, não olhe para trás, né? E a esposa de Ló, né, com um olhar de alma, né, que aquele olhar não foi simplesmente um olhar simples, mas foi um olhar de querer retornar para lá novamente, né, pastor? Ela virou estátua de sal, simbolizando o quê? Tipificando o quê? A paralisação completa da vida da pessoa, né, pastor? Uma morte por exagero, né? Porque, irmãos, nós temos que tomar cuidado sobre a questão, né, dos extremismos, né? O pastor falou no início sobre o extremismo da religião, e agora eu estou falando do extremismo aqui, sobre olhar para trás, porque os extremismos é uma parte da verdade que ficou louca. Sim. É ou não é, pastor? Existe verdade nos extremismos, mas ela ficou louca. Você entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com isso daí. Se você não abandonar o seu passado, estamos frisando aqui bem, você não vai conseguir planejar o seu futuro. Exatamente. E quando nós falamos de passado aqui, o pastor estava fazendo um discurso dele aqui, né, com vocês, e o Espírito colocou no meu coração, pastor. Amém. O passado que você tem que largar para trás não é só o passado de dor não, viu? Só as cagadas que nós fizemos, usando a palavra idiomática aqui, né, o vocabulário popular do povão, não é só abandonar esse passado, né, e se apegar em Cristo. Os passados bons, você tem que abandonar também, que fere os princípios bíblicos. Exatamente. Porque agora você é uma pessoa casada, né? Então você tem que abandonar Facebook, WhatsApp, com relacionamentos do passado. Você entende? Então, todas essas brechas do passado, de relacionamento do passado, né, sendo uma pessoa casada agora, você precisa largar isso aí também. Com certeza. É ou não é, pastor? Exatamente. Você entendeu? Então eu nem escrevi aqui no nosso roteiro para falar isso daí.
Mas como é o Espírito que está governando a minha vida do pastor aqui, ó, segura essa daí, irmãos. Não sei se é vocês que estão assistindo ao vivo que vai receber essa palavra, se é depois nos nossos canais de mídia, você entendeu? Mas o que Deus está colocando no meu coração aqui agora, eu estou soltando. Então você tem que abandonar. Você é uma pessoa casada, né? E largou já isso passado, agora tem que abandonar tudo. Está nutrindo essas conversas. Certo? A nutrição dessas conversas pode te atrapalhar com Deus. Exatamente. Bom, é isso daí, Emerson? É isso daí, pode pastor. Para o 2. Pro 2. Então, vencer a rejeição. Como vencer a rejeição, né, é o segundo passo para ter um 2020 abençoado. Por quê? Porque, irmãos, a todo momento você vai sofrer decepções da vida. É ou não é, pastor? Sim. O pastor é psicólogo, né? Ele foi formado em psicologia e ele sabe mais do que eu isso daí. Muitas ferramentas na psicologia para quê? Para ajudar a mente das pessoas a recomeçar e a retomar a sua vida. Mas como nós amamos os princípios bíblicos, eu quero usar a ferramenta das escrituras como fazer isso. Né, que eu vou até perguntar para o pastor, que o pastor teve um problema de rejeição no passado, né, que ele não ia dar em nada, né, que ele era desprezado, né, rejeitado por muitos, e como que o pastor Ivan, na prática, ele conseguiu sair desse posicionamento de rejeição, pastor, e fazer uma faculdade de psicologia, que não é barata, né? Fazer uma faculdade de psicologia, ser pastor de uma comunidade. Como que alguém que sofreu rejeição consegue agora dirigir, né, uma comunidade que na onde é centrado todas as pessoas, né, pastor? E como que o pastor também conseguiu ser presidente de uma clínica de recuperação? Olha que legal. Queria que o pastor falasse para nós, porque, irmãos, esses 5 passos eu estou vivendo na minha vida, eu só ensino aquilo que eu vivo, moço. E o pastor está vivendo na vida dele, então isso dá certo. Faz 11 anos agora, segunda-feira, vai fazer 11 anos que eu estou no caminho com Cristo, e todo ano eu aplico esses passos na minha vida. Então eu gostaria que você falasse, pastor, como é que você fez para vencer essa rejeição? É bem interessante que a rejeição somos nós que construímos. Tá? Isso é construído ao longo da nossa vida. Nem sempre, de fato, para as pessoas nós somos rejeitados. Você entendeu? Entendi. Mas isso é algo que é construído na vida de cada um de nós. Tá? Então, para você poder entender, por que eu me sentia rejeitado? Né? Logo depois que eu nasci, ao longo de 2 anos, né, convivendo com meu pai e com a minha mãe, houve um fato que os meus avós chegaram em casa e me encontraram meio que largado na casa. Né? Tipo igual aquelas criancinhas que político gosta de pegar no colo para tirar foto em época de eleição. Né? Todo bagunçado, sujo, catarrento, aquelas coisas assim. Me contaram, né? Não sei, eu não lembro dessa. Graças a Deus, né, papai? Então, a partir dali, meus avós ali me adotaram, né? E começaram a cuidar de mim naquele momento, né? Então, por um momento ali, eu via os meus irmãos com a minha mãe, com meu pai, e eu estava com meus avós. E eu não entendia o porquê que eu estava com meus avós e não estava com meus irmãos, né? Então ali já começou uma construção de rejeição. Por que a minha mãe não me quis? Por que meu pai não me quis? Por que meus avós tiveram que fazer uma intervenção para cuidar de mim? Você entendeu? Então, entendi. A partir daí começou a questão da rejeição. Então, da construção da rejeição na minha vida. Então, eu sou gordinho, né? Tenho a tendência a engordar. E meus avós sempre acharam bonito, né? A questão, acharam que ser gordinho é ter saúde. Né? Então, eu fui criado nesse contexto. Então, eu sempre me alimentei muito, sempre fui bem gordinho, acima do peso. Né? Então, por ser acima do peso, eu queria ser acima do peso e eu sou uma pessoa de estatura alta. Então, 1,84 m, sempre fui mais alto do que as pessoas da minha idade, né? No processo de desenvolvimento. Então, eu não conseguia entrar nos brinquedos,
eu não conseguia jogar bola, eu sempre era o último a ser escolhido, nem era escolhido, era o que sobrava. Aí. Não é? Então, quando as pessoas saíam, não me levavam porque eu tinha mais peso. Eu não conseguia andar de bicicleta, né? Porque os caras conseguiam, aí eu não conseguia me desenvolver por causa do meu excesso de peso. Né? Também eu não entendia nem como funcionava isso. Então tudo isso foi sendo construído, né, dentro de mim. Bullying tinha também, pastor? Tinha sempre, né? Não tem jeito. Não é? Até que eu tive que fazer... meu avô, na verdade, me colocou para fazer capoeira, porque todo mundo bagunçava, todo mundo zoava comigo, queria bater em mim. E eu sempre me sentia excluído da sociedade. Né? Eu não tinha esse entendimento, né, que eu poderia melhorar, que eu poderia passar por cima disso tudo. Eu ia engolindo aquilo a seco, né, sofrendo internamente sozinho. Né? Então, a partir daí, repeti 3 vezes a 5ª série, né, porque eu tinha muita vergonha, que eu era grandão, tudo, tinha a turma tudo baixinho, pequenininho. Né? Então, eu tinha vergonha de pedir, de falar para o professor que eu estava em dúvida, então não conseguia aprender. Então esse processo, né, de escolarização da época, né, não virava nada, eu repetia e tinha a mesma coisa, ninguém chegava, ninguém perguntava o porquê que eu não estava conseguindo avançar. Então eu comecei a sair da escola aí. Né? Então já criei uma crença de que eu sou rejeitado, né, que eu sou ruim em qualquer tipo de esporte, né, em nenhum tipo de esporte eu vou dar certo. Na escola também não vou dar certo, porque eu não consigo aprender. Criei essa crença de não conseguir aprender, de ter uma memória ruim, né? De não ser aceito pelas pessoas, pelo meu porte físico de ser. Então isso foi construído. Certo. Foi construído na minha vida. Então isso deu dificuldade nos meus relacionamentos, enfim, toda a minha vida eu cresci com muita timidez e muito medo de me expressar. Porque todo lugar que eu me expressava, né, eu percebia que eu era rejeitado. Entendeu? Entendi. Então isso é muito duro, é muito doloroso, né, para quem está vivendo. Talvez você possa passar por esse processo ou não. Então, dentro da minha própria família, né, eu sempre via todos os meus primos com seus respectivos pai e mãe, né, e eu com meus avós. Né? Então, poxa, por que eu fui rejeitado? Né? Embora que na visão do meu avô e da minha avó, eles fizeram o melhor. Né? Era o melhor que eles achavam que era para mim. Né? Só que para mim eu não entendia por que ninguém me queria, só meus avós me queriam. Né? Então, com isso, crescendo um pouco rebelde, né, natural, a minha rebeldia era para chamar atenção, né? Porque me percebe aqui. Certo. Entendeu? Arrumava rolo, queria bater em todos os primos, quebrava o brinquedo dos primos, arrebentava. Era tentado, mano. Porque de alguma maneira eu precisava de que as pessoas olhassem para mim, né? E eu não sabia, né? Então isso daí era uma maneira de, oxa, olha o Ivan aí, né? Então o Ivan não vai dar certo, o Ivan não sei o quê, o Ivan é rebelde, o Ivan vai dar problema, o Ivan não sei o quê. Né? Então eu tive essa crença, essa crença que eu tive. Então, como que eu fiz para superar isso daí? Né? Eu fui me desenvolver em aprender as coisas. Então, tudo aquilo que eu pegava, eu procurava sempre ser o melhor, para me destacar. Então, eu aprendi mecânica, então eu arrumava o carro dos meus amigos para poder se sentir aceito, incluído. Né? Então, aí depois eu fui para a banda, aí depois eu fui dirigir, né? Me tornei motorista, né? Que eu gosto demais também de dirigir. Aí a partir daí, né, eu vi a necessidade do trabalhar de Deus na minha vida, eu vim desenvolvendo, eu vim lutando, né, contra todas as minhas dificuldades. Depois que eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia, eu voltei para a escola para poder aprender, poder entender a palavra de Deus. Certo. Então foi aí começando um processo, né, de convicção, de entender que eu sou filho de Deus e que Ele me cura de todas as minhas dores, mas não foi fácil. Certo. Né? É simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Depende muito da atitude. Se você não tiver atitude, você não consegue vencer a rejeição. Então, a primeira coisa, você tem que entender que você é filho do Deus Altíssimo. Você não tem para ninguém. Você é incrível. Você é um milagre de Deus aqui na terra. E Deus te colocou aqui na terra para pôr terror nesse lugar. Deus te colocou aqui na terra para encher você do Espírito dele e para que você faça a obra dele, que a obra dele venha a ser conhecida pelos 4 cantos da terra através da tua vida. Então você não é qualquer um. Aleluia. Quando eu entendi isso,
Aí que a minha vida começou a desatar. Certo. Quando eu entendi que eu sou o templo de Deus, que Ele não me rejeitava, que Ele me aceitava do jeito que eu era. Nossa, tremendo, hein? Me arrepiou, até me emocionei aqui agora. Entendeu? Quando eu entendi que Deus não me rejeitou, Ele me usava do jeito que eu era, ali eu falei, poxa, meu, então eu vou para cima. Agora eu vou para cima e nada me segura. Nada me segura. Eu sou como todos os filhos de Deus. Deus, Ele escolhe os seus filhos, porque os filhos dele têm potencial e tem muito potencial. Então eu falo, eu tenho muito potencial. E não é arrogância. Certo. Eu tenho muito potencial, por quê? Porque é Ele que me capacita. É o Espírito dele. Porque se eu esperar pelas pessoas, continuo sendo rejeitado pelas pessoas. Mas por Deus eu sou amado. Aleluia. Por Deus, não. Por Deus eu sou tratado como filho. Né? Sou amado, não sou rejeitado. Ele coloca sobre a minha vida todo o cuidado, como fala no Salmo 91, né? Debaixo das suas asas estarei seguro. E eu estou seguro com Ele. Glória então é por isso que eu não paro. É por isso que eu falei, não, eu vou conseguir fazer uma faculdade. Uma não, duas, né? A gente fez teologia junto. É verdade, fizemos teologia, né? Nos formamos teólogos, me formei em psicologia. Dificuldade? Muita dificuldade. Né? Me senti muito, com muita... Como eu me sentia na escola, eu trazia aquela imagem quando eu estava na faculdade, entendeu? Certo. Quando eu tirava nota baixa, eu falei, cara, será que eu não vou conseguir? Quer dizer que isso é uma guerra diária, nunca vai parar, pastor. Não acaba nunca. Comigo não acaba nunca. Né? Então acontece, aí eu fui falando, não, mas eu sou filho do Deus Altíssimo. O que os meus filhos vão pensar de mim? Qual que vai ser a história que meus filhos vão contar a respeito do pai dele? Um pai que parou no meio do caminho? Um pai que abandonou? Aqui na comunidade, com os irmãos, quando quer ter autoridade para falar, vai, persevera, que você vai dar conta? Não é? Se eu não conseguir. Então era incoerente. Então eu falei, peguei toda essa parte difícil, canalizei, peguei essa energia negativa dentro de mim, né, e mudei ela para uma energia positiva. Estudei muito, passei várias e várias noites, né, eu estudava muito. A cada período de férias, eu lia o Novo Testamento 2 vezes, porque no período de faculdade eu não lia a Bíblia. Olha que interessante. Então, no período de férias eu lia o Novo Testamento 2 vezes. Então, nos 5 anos de faculdade, eu li o Novo Testamento 10 vezes. Certo. Porque isso me garantia, né, a energia no mundo espiritual para mim poder suportar toda a negatividade, né, exterior, conseguir bater de frente com aquilo que era extremamente humilhante, que foi humilhante para mim. Certo. Né? Então eu consegui êxito nessa maneira. Então, a primeira coisa que para você conseguir vencer a rejeição, que a rejeição foi você que construiu, não foi as outras pessoas não. Por que eu era o último do futebol? Porque eu não treinava, eu não corria, eu não buscava me aperfeiçoar. Então eu construí dentro de mim que as pessoas que não gostavam de mim. Então a rejeição é uma construção interna sua, tá? Certo. Então se eu fosse atrás eu conseguiria, né? Então é que eu não tive essa ideia, não tive quem me orientasse a ser diferente, tá? Então por isso que é importante, se você tem dificuldade, procure um psicólogo, né? Procure uma pessoa que abra a tua mente, não fique fechado, enclausulado, que você vai se ferrar. Né? Vai demorar demais para você conseguir avançar. Igual eu demorei demais para mim poder avançar. Né? Então se eu tivesse alguém que me instruísse na hora, Emerson, acabou. Rapidinho eu ia destravando e eu poderia estar em outro nível, né, no qual eu não estaria aqui hoje, estaria num outro nível. Porém, quando eu entendi que Deus ele me ama, Deus me aceita do jeito que eu sou, Ele me projetou, Ele me fez, Ele teceu, como diz o salmista, né? Ele teceu, Ele me desenhou do jeito que eu sou e me amou do jeito que eu sou. A partir daí eu não aceito mais rejeição. Não estou nem aí para o que você fala de mim. Não me importa a sua opinião. Glória a Deus. O que importa é a opinião do Criador na minha vida. Ficou bem resolvido. Sei quem eu sou. Embora isso não vai te deixar nunca. Nunca. Porque o nosso adversário vai guerrear com a nossa mente, né? Sempre. Porque foi algo que ele sempre dominou na minha vida. Entendeu? Sempre usou como ferramenta para me diminuir, para me estacionar, para me parar. Né? Então, quer dizer, quando eu entendi que eu sou filho, entendeu? Que ele me aceita e que ele coloca o Espírito dele dentro de mim, acabou.
Acabou essa questão de rejeição. Meu, não tô nem aí o que você acha, se você gosta de mim, se você não gosta, se você vai continuar vendo, se você não vai continuar vendo, se você acha eu bonito, feio, careca, que tô ficando careca, já tô ficando igual o nosso, igual os amigos por aí mais velhos, né? Careca, não tô nem aí o que você acha. Entendeu? Olha que Tô interessante. resolvido. O importante é eu sei quem eu sou. Se você quiser vir, tem muito conteúdo, tem muita bagagem Certo. para poder ajudar você. Se não, continua a sua vida. Eu continuo a minha na ascensão, sempre subindo. Legal. É até mesmo porque, né, pastor, você falou de estar careca, né? Então, né? Até mesmo porque uma pessoa que sofre de rejeição, ela tem isso dentro dela, ainda não foi corrigido pelo poder de Deus isso. Você pode dar um olho azul, um cabelo longo para ela, que ela não vai se sentir bem ainda. De jeito nenhum. Tô certo ou errado? Olha as mulheres, né? Esse problema de autoimagem distorcida. A loira quer ficar morena, morena quer ficar loira, cabelo longo quer cortar, o cortar quer deixar longo. Olha aí que interessante. Né? O seio, Verdade. O seio é pequeno porque é pequeno, se é grande porque é grande, se o bumbum é pequeno porque é pequeno, se é grande é porque é grande. Né? Então quer dizer, a pessoa, enquanto ela não entender que ela tem uma identidade, se alinhar com a identidade, né? Se alinhar e entender que Deus fez você desse jeito, te ama desse jeito, é desse jeito que você vai governar a terra, não vai ter jeito para você. Olha que interessante. Pastor, quando você estava contando a sua história aí, quer dizer que fica muito mais poderoso agora os seus resultados, né, contando essa história, né, sobre as duas faculdades, né, que você fez, realizou, né, é pastor, é presidente de clínica, fica muito mais agora, né, dá mais destaque para esses frutos seus. Sim. Porque realmente você passou por momentos terríveis na sua vida, meu irmão. E arrumou um casamento, né? Ixi, uma mulher linda. O pastor Ivan tem uma esposa bonita, né? Sofrendo rejeição desse jeito, Deus fez um milagre ainda na vida do vaso. Né? Andar com Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Você sabe de quem que eu lembrei, pastor? Quando você disse que as pessoas podem me rejeitar, mas Deus jamais vai me rejeitar, e Ele importa o que Ele pensa de mim, e Ele não me rejeita, e Ele me ama. Eu me lembrei de Davi, pastor. Verdade. Eu me lembrei de Davi, me arrepiou meu corpo, né? Fiquei emocionado, né? Que Deus me visitou aqui, irmão. Nós estamos online aí, mas não quer dizer que Deus não está agindo nesse negócio tudo. Fica tranquilo, ó, que Deus possa te visitar, todos vocês nesse momento, né? Os que estão ao vivo agora. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que esse sentimento de rejeição possa ser bloqueado com o seu amor no coração dessas pessoas, Pai. Eu libero, eu e o pastor Ivan juntos aqui, liberamos, meu Pai, essa bênção na vida das pessoas. Receba o amor divino aí na sua vida, na onde você quer que esteja. Vai assistir o vídeo mais tarde, depois no YouTube. Recebe esse amor de Deus no seu coração. Só com o amor você vai conseguir, né, se incluir nos propósitos divinos. Aí eu me lembrei de Davi. Davi, quando Deus rejeitou Saul, né, por causa da sua soberba, né, da sua altivez, rejeitou ele. Deus, ele quis escolher um novo rei, né, pastor? Mandou o profeta Samuel lá na casa de Jessé. E o profeta encheu o olho, né, no ditado popular, encheu os olhos, né? Usar a palavra zóio para até falar legal, não é o olho, encheu os olhos, né? Como diz nosso ditado popular, nos marombeiros, filho de Jessé, rapaz, né? Exatamente. Por quê? Porque o padrão do mundo, né, pastor, ele vai fortalecer esse sistema de rejeição naqueles que sofrem com isso. Exatamente. Porque o mundo, não sei se você percebeu, pessoas que nos ouvem, tá fazendo um padrão muito alto, pastor. Sim. Tem que ter corpinho, né? A exigência de um padrão. Exigência, né? De um padrão assim que é muito doloroso para se cumprir, para se manter, né? Se enquadrar nesse padrão. Tem que ter barriga tanquinho, máquina não serve, igual eu e a minha do pastor aqui, né? Tem que ter o sorriso maravilhoso, tem que ter uma aparência maravilhosa e tal, aquelas coisas, né? Mas o interessante que eu quero falar para vocês, essa passagem, ela está em 1 Samuel 16:7, quando o profeta ele enche o olho com o marombeiro do filho de Jessé, o primogênito, o Senhor repreende ele. Jessé, tira o seu olho daí, rapaz, né? Eu não vejo como vocês humanos vejam.
Vocês humanos vejam o exterior, eu vejo o coração. Não é nenhum desse povão tudo aí que você está achando bonito, forte e que tem o porte realmente de um rei, à vista, ao padrão humano, né? Por que Deus não rejeita o pastor? Porque Ele te criou, pastor. Amém. Você que me ouve, Deus te criou, por isso que Ele não te rejeita. A palavra feio para o Criador não existe, moça. O padrão de feio e bonito nasceu com a mídia, conosco, né? Que olhamos para uma pessoa e reprovamos ela por causa da aparência exterior dela. Irmãos, mas Deus olha o coração, como diz as Escrituras. Exatamente. E Ele falou para o profeta Samuel, não é nenhum deles. É Samuel, mas quem que é então? Aí, tem mais alguém? Falou para Jessé, Jessé tem mais um, lá atrás das ovelhas malhadas, né? Para quem não sabe, as ovelhas, além de estar atrás das ovelhas, pastor, atrás das ovelhas malhadas ainda. Não eram as ovelhas totalmente brancas. As ovelhas naquela época totalmente brancas tinham um valor maior do que as malhadas. As malhadas eram aquelas que, tipo, sofria rejeição também dos compradores, né? Uhum. Tinha aquela rejeição. E Davi estava atrás das ovelhas malhadas. E foi lá que Deus encontrou o coração segundo dele. Você entendeu? Então, atrás da rejeição do povo, né? Tem um coração aí que Deus se agrada, depois dele ser trabalhado, de você ativar a sua identidade em Deus, né? Rejeitar toda essa... A rejeição é só bem-vinda no nosso passado e naquilo que nos atrapalha andar com Deus. Aí você rejeita, você usa a rejeição, né? E Davi foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Exatamente. Maravilhoso. Ele não tinha porte físico, né? A Bíblia vai falar que ele era até bonito. Ele era ruivo, então essa aparência ruiva sai fora um pouco da tradição judaica. Ele era muito bonito, não tinha tamanho e não tinha estrutura para ser um rei. Exatamente. Mas foi ali que Deus encontrou o rei de Israel. Você entende? Então é isso que nós queremos trazer para vocês, meus irmãos. Que Deus, Ele te ama da forma que você é. Deve ser até por isso, né, pastor, que Davi escreveu o Salmo 23, né? É verdade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque ele sabe que o pastor verdadeiro não rejeita nenhuma ovelha. Exatamente. Nem as malhadas, né? Nem as diferentes, né? Nem as ovelhas diferentes Deus rejeita elas. Então aqui eu amo, né, Deus, eu amo Jesus por causa disso. O amor dele é acima dos padrões humanos. Verdade. Né, pastor Ivan? Então, irmãos, esse é um personagem bíblico que eu queria compartilhar com vocês, que foi rejeitado pela aparência, pelo olhar humano, né? Mas Deus encontrou ali algo poderoso. Outra pessoa também? Pode falar. José. Olha aí. José também foi rejeitado pelos seus irmãos, foi vendido, não é? Certo. Passou por um processo muito doloroso na vida dele. Estava lá no aconchego do pai, né, da sua mãe. Aí de repente foi vendido, foi deixado de lado, né? Passou aí 17 anos longe da sua família. Olha aí. Né? E quando Deus levanta ele, que ele traz a família de novo, isso que é mais importante, né? Quando ele se revela para os irmãos de novo, né, ele não vai com rancor, com raiva. Não, agora eu vou descontar. Muito pelo contrário. Ele falou, eu entendi que Deus permitiu que vocês me vendessem. Aleluia. Né? Para preservar a vida de vocês. Então é muito importante. Tudo que acontece na nossa vida, até a rejeição que é construída dentro de nós, né? Tem um propósito divino. Tem um propósito. Por isso que eu abri clínica. E o meu perfil das pessoas que eu trabalhei foi com pessoas, moradores de rua. Mais de 200 atendimentos. Desses aí, né, quase 60 pessoas estão bem hoje. Né? Então muitas pessoas estão bem. Né? Pessoas que nós pegamos sem condição, na qual a sociedade rejeita. Certo. Por isso que teve até esse foi o motivo de eu trabalhar com um perfil de pessoas, né, em estágio de rua. Né? Porque Deus não rejeita nenhum dos seus filhos. Olha que interessante. Então esse sofrimento que o pastor passou de rejeição faz parte da sua
como é que fala? Uma escolha, né? De uma escolha para ajudar as pessoas. Fez parte do seu propósito. Parte do meu propósito. Olha que interessante. Então, tudo que nós sofremos vai fazer parte do nosso propósito de vida. É importante, tem que acontecer. A gente não pode ser criado numa bolha, senão a gente não vai ter compaixão por ninguém. E nós podemos citar até... Eu quero citar, pastor. Não sei se é sábio fazer isso. Vocês que nos ouvem até conhecem pessoas que foi ajudado pelo pastor na clínica. Que estão pregando a palavra de Deus. Sim. O pastor Kleber, né? O missionário Adriano. Exatamente. O presbítero Ricardo, que está pregando a palavra como ninguém. Exatamente. Irmão, você não tem noção da forma que eu e o pastor Ivan e o Cláudio Teles fomos resgatar o presbítero Ricardo. Drogado, detonado. Né? Nós levamos ele para a clínica de recuperação. Olha que benção, Deus está fazendo. Né? É uma benção de Deus. É uma benção, você entendeu? Então, olha que tremendo, irmãos. Então quer dizer o quê? Que tudo que o pastor Ivan passou na vida dele serviu agora como conhecimento empírico, né? Para ajudar pessoas. E o pastor citou a vida de José aqui, né? Que José foi vendido pelos irmãos rejeitado pelos irmãos. E isso trouxe algo na vida de José. Um trabalhar poderosíssimo de Deus na vida de José. Você sabe por quê, pastor Ivan? Porque quando Deus tirou Abraão da família, Deus tirou Jacó para trabalhar no caráter dele longe da família, Deus tirou Moisés para ficar longe da família, né? Tirou José também para ficar longe da família. Por quê? Porque a família, ela acaba atrapalhando o trabalhar de Deus na nossa vida. Por quê? Porque eles vão nos olhar como o coitadinho de irmão, né? O coitadinho do meu filho, da minha filha. Você entendeu? E Deus precisa que as pessoas vão respeitar a sua posição em Deus. Olha que interessante. Quando os irmãos encontraram José lá no Egito, eles não reconheceram José, pastor. Não reconheceram. Por quê? Porque o trabalhar de Deus foi tão profundo e tão intenso na vida de José, que até os próprios irmãos teve que conhecer ele novamente para poder saber quem ele era. Assim é comigo. Assim é com o pastor. Os meus amigos têm que me conhecer novamente. Os amigos que eu fiz em Lodibar, no mundo, né, nos lugares árabes, eles têm que me conhecer de novo para saber quem eu sou agora. Olha que interessante. Aí linka no primeiro passo do deixar, né, o passado para trás. Daquilo que eu falei do ligar o espiritual com o físico. Certo, entendeu? faz todo sentido. Ele estava convicto de quem ele era também, José. Por isso que a palavra de Deus fala, tudo que você colocar as mãos prosperava. Ok? Mas ele fez o que? Ele teve um desenvolvimento pessoal. Ele aprendeu a governar para os ricos na casa de Potifar. Tremendo. Então ele aprendeu a questão do governo, da administração, do desenvolvimento pessoal ali. Perseverança, né? Perseverança. Vamos falar mais para frente. Isso. Ali ele se manteve sempre fiel ali. Né? Depois que ele foi preso, aconteceu aquele fato que ele foi preso, a mesma coisa, ele foi governar para os pobres. Então o processo dele teve um desenvolvimento pessoal, de cura do passado, de cura das emoções, e ele olhou para frente, e vou continuar aprendendo, não sei porquê, mas aonde eu pegar eu vou fazer o melhor. Isso eu me identifico, porque aonde eu vou pegar eu quero fazer o melhor. Não é porque eu não sei quando, mas eu sei que na hora certa Deus ele vai nos chamar para o governo, porque nós somos chamados para governar, somos chamados para governar essa terra e não para ser governados. Por isso que você não é filho, você não é descendente do macaco. Porque todos os animais, eles são governados. Os filhos de Deus é o que governa. Por isso que eu não vim do macaco. Essa teoria de Darwin para mim é furada. Né? Isso que ensina na escola, tudo furado. Mentira, não existe prova científica da comprovação, de que comprove de fato, né? A não ser essas montagens, né? Que é tudo montagem, né? Aí que falam e enganam as pessoas. Você pode se sentir também como um animal, né? Como homo sapiens aí da vida, você pode se sentir como um animal e ser governado. Sim. Né? Mas quando você entende a sua identidade, ativa a sua identidade, você entende que agora você parte a governar e não ser governado. E essa questão também de, na escola, a gente aprender que nós somos animais racionais, né, pastor? Exatamente. Eu tô com dificuldade até para acreditar nisso que falaram para mim na escola, irmão. Né, pastor? Exatamente. Ouvindo
um grande homem chamado Pablo Marçal, ele fala a respeito disso. Que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, moço. Que animal que nada. É ou não é? Exatamente, nós somos, tá escrito isso na palavra, né? Então, às vezes, quer justificar, né, que a gente veio do macaco. Né? A gente veio do macaco, 96% do nosso DNA é semelhante. Pode ser 98, 99, não importa. 1% é não sei quantos milhões de genes diferentes. De incompatibilidade, né? De incompatibilidade, é impossível. Né? Deus nos criou perfeito para ser seres humanos, imagem e semelhança dele, com o Espírito dele para governar a terra. Então, é algo que também aos poucos você vai poder entender e se apropriar disso. Não é? Isso cientificamente é quebra normal, cientificamente de boa. Não existe como provar que é da irracionalidade para a racionalidade, de ser pessoas inatas para ser culturais. Com o tempo, somente com o passar do tempo, né? Não tem. Esse é um vazio que não existe como eles explicarem. Né? Que os animais eles são inatos. Ele já nasce sabendo o que vai acontecer com ele, o que ele tem que comer, o que ele não tem que comer, as ervas que ele tem que comer para melhorar, nadar, enfim, tudo, voar, ninguém precisa ensinar para ele, já nasce com aquele conhecimento. Agora você não, por você ser imagem e semelhança de Deus, né? Você tem criatividade em você, nós somos os únicos que consegue se adaptar em qualquer ambiente. Olha que tremendo. É por isso que nós temos essa capacidade, porque vem de Deus, essa capacidade de adaptação, essa capacidade de linguagem, né, de governo, de adaptação. Né? Nós somos os únicos, tá, que pode aprender. Certo. Todos os animais aprendem numa questão limitada, pode ficar tranquilo. Já tentaram ensinar cachorro, né, até um ponto eles aprendem, são inteligentes sim, né, outros animais, mas enfim, como nós, os filhos que são a imagem de Deus, não existe. Muito interessante. É um vazio, isso aí é tranquilo. Não tem como os evolucionistas comprovarem, fica tranquilo, é por isso que é teoria da evolução, tá? Não é lei coisa nenhuma, teoria. É teoria. E quando eu fui estudar sobre isso, pastor, eu encontrei mais de 700 cientistas formados academicamente naquela melhor faculdade, né? Melhor faculdade americana, né? Harvard, né? Não sei nem falar inglês, irmãos. Tenha misericórdia do vaso aqui. Foram mais de 700, né? Não são cristãos, porque talvez você pode puxar sardinha, né, pro prato, né? Não são cristãos e quebra facinho a teoria da evolução. Né, que isso aí não acrescenta em nada. É a teoria passada. da evolução, teoria do Big Bang, isso já está tudo... Então, já que, pastor, nós somos seres que aprendemos, né? E com certeza o Criador colocou todo o entendimento já dentro de nós, né? Porque eu acredito que nós vamos aprendendo, nós não vamos se tornando pessoas melhores. Pelo contrário, Deus já fez nós na perfeição, mas o pecado atrapalhou. Os escombros do passado, do pecado, da rejeição, entraram na nossa mente. Então, cada vez mais que a gente aprende algo, nós simplesmente estamos removendo entulhos emocionais da nossa vida, né, pastor? Que nem hoje, por exemplo, né? Eu creio que não vai dar para a gente avançar mais, que a hora já vai embora, né, pastor? Pulou 14 minutos. Nós demos 2 passos aqui somente. E através desses 2 passos que nós dividimos aqui com vocês, dá para tirar muito escombro, muita sujeira emocional da sua vida, da sua família, que vai te tornar uma pessoa melhor lá na raiz. Né? Você vai melhorar porque você vai ser... Quanto mais escombro você tira da sua vida, mais semelhante de Deus você vai ficando. Né? Mas você vai se aproximando cada vez mais, né? E isso é maravilhoso na nossa vida. Você entendeu? Eu quero deixar uma dica aqui. Talvez você é um tipo de pessoa que faz as suas escolhas, né? Com a visão física do mundo, né? Então ficou bem claro aqui que talvez as pessoas iam rejeitar o pastor Ivan fisicamente, mas olha o homem que ele se transformou, né? Citei Davi aqui. Davi foi rejeitado fisicamente. Olha quem foi Davi nas Escrituras. Exatamente. O Cristo. Né? A palavra vai falar em Isaías 53:4 que ele não tinha aparência. Né? Talvez o olhar
daquela época, o olhar das pessoas rejeitaram o mestre, né? Por causa da sua exterioridade, né? Mas o tesouro da vida do ser humano está dentro do coração. Agora eu entendo, pastor, por isso que a Bíblia vai dizer assim, Jesus diz, na onde está o seu coração, olha só que interessante, lá está as suas riquezas, né? Então, remova tudo que está atrapalhando que a riqueza verdadeira floresça na sua vida, né? Que é Cristo, né? Então, eu acho que o que você quer fazer, pastor? Citamos 2 passos aqui, tem mais 4, né? Semana que vem a gente fala mais 2, né? E com isso você vai pegando esses códigos e vai transformando a sua vida. Pega esses códigos, se você não fazer nada, não tiver atitude, vai continuar a mesma coisa. Não vai virar nada. Então pega os códigos e muda a sua vida, transforma a sua vida. Deus tem o melhor para você. A palavra de Deus fala que Deus quer te prosperar em todas as áreas. Então não fique do mesmo jeito. Tá? Então pega a sua vida, analisa a sua vida emocional, a sua vida financeira, a sua vida amorosa, a sua vida no social, a sua vida com seus filhos, relacionamento com seus filhos. Começa a numerar de 1 a 10, como que está aí, entendeu? E você tem que ajustar isso, você tem que chegar no nível 10. Legal. Que é o que Deus quer para você, nível 10. Porque nós somos lá no Isaías 40, fala que nós somos como águias. Né? Nós somos comparados, os filhos de Deus é comparado como águias. Legal. E eu só quero encerrar aqui para não ficar muito, muito longo. A águia, ela tem uma perspectiva. Enquanto ela está aqui embaixo, quando chega a tempestade, ela voa lá para cima, voa por cima. Entendeu? Então ela está voando por cima da tempestade. Daqui a pouco a tempestade baixa, ela desce. Então com isso, que você possa ser como águia. Entenda que a tempestade passa. Não é verdade? Com certeza. A tempestade passa. E o Senhor te dá vigor para você prosseguir. Então avance, decida a crescer, decida a ter uma vida desenvolvida emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. E com certeza você vai trazer terror aqui na terra, vai colocar demônio para sair correndo, a sua vida vai ser abençoada, próspera em todas as áreas e a glória de Deus vai ser manifesta através da tua vida. Ainda por cima, a glória de Deus vai ser manifesta. Que é o principal. Só pegando o seu gancho, pastor, então, essa dica que você deu, né, para as pessoas começar o ano de 2020 agora, já fazer isso agora, é uma tarefa. É uma tarefa. Então, vamos fazer melhor então para ficar fixado na cabeça de cada um? Essas dicas que o pastor deu, você vai catar uma folha de caderno aí na sua casa agora, você vai fazer uma tarefa agora. Você vai pegar, vai anotar, primeiro passo, o passado. Você vai anotar todo o passado que tem te atrapalhado, você vai escrever. Que dói. Quando você pensa nele, te dói, você não quer chegar até lá. Certo. Te envergonha. Coloca esse na frente, né? Esses aí. Esses aí que realmente está te paralisando. Exatamente. Coloca os passados também que ferem os princípios bíblicos. Colocou tudo isso? Faz uma lista de tudo aquilo que está te atrapalhando em relação ao passado. Quebra de empresa, você foi traído, você vai colocar tudo lá. Porque a águia que o pastor disse tem o poder de enfrentar as tempestades, mas tem um poder que a Bíblia vai citar sobre a águia, é de se regenerar, é de se recompor, de se renovar. Então o que você vai fazer? A segunda tarefa, você vai colocar todas as rejeições na sua vida num papel. Tudo aquilo que você se sente rejeitado, você vai anotar tudo. E o que você vai fazer? Você vai apresentar isso diante de Deus todo dia, até que esses entulhos emocionais não venham fazer mais parte da sua vida e da sua história. E é interessante, essa parte 2 da rejeição, você tem que entender que o único culpado de se sentir rejeitado é você. Não é a culpa das outras pessoas, que foi você que criou isso. Certo. Entendeu? Então não é culpa das outras pessoas que você se sente rejeitado. Então o botão de mudança está dentro de cada um, pastor. Não está do lado de fora. Não está do lado de fora. Ah, agora eu entendo porque nós somos o templo do Espírito Santo. Exatamente. Né, e Deus habita em nós. Exatamente. A solução está dentro de nós. É de dentro para fora. Não está no exterior. Exatamente. Agora eu entendo tudo que nós falamos hoje aqui. Perfeito. Então é isso daí. Você coloca para fora tudo aquilo que foi você. A aula se chama autorresponsabilidade, tá?
Autorresponsabilidade. Você assumir agora a sua vida. Se você quiser se sentir rejeitado, o problema vai ser seu. As pessoas não vão mudar por causa de você. Mas você pode mudar por causa dessas situações e se tornar uma pessoa melhor. Amém? Amém. Beleza? Então vamos agradecer o pessoal. Agradecer aí os quase mais de 34 comentários aí, quase 207 pessoas tiveram alcance das nossas lives aqui pelo Facebook, né, pelo Instagram. Quero agradecer você que está aí até o final, né, e desejar para você que o Espírito Santo de Deus, né, possa mudar, transformar a sua vida conforme está prometido na palavra de Deus, irmãos. Amém. Né? Que a gente seja moldado pelo Espírito de Deus e que a gente tenha atitude, né, dentro da identidade ativada para a gente conseguir aí, ó, arrebentar esse mundo espiritual maligno, né, e fazer a glória de Deus aqui, fazer o reino de Deus ser estabelecido aqui na terra. Legal. Deixa os últimos... Minhas últimas palavras, eu quero desejar um ano de 2020 poderosíssimo para todos vocês, para a família de vocês. E quero dizer para vocês, a numeração mudou do ano de 2020, do 19 para 20. Mas se você não fazer essas tarefas, não aplicar esses passos na sua vida, só vai mudar a numeração, porque a sua vida vai ser a mesma. E essa não é a intenção nossa, né? Nós deixamos família, nós deixamos nosso conforto, porque nós estamos interessados na sua mudança de vida e de comportamento. Então faça de fato, coloque a mão na massa. Não aceite viver uma vida sem se esforçar e realizar as coisas. Agradeço a todos vocês, muito obrigado. Meu pessoal aí, só deixar só um detalhe. Você que está falando que está precisando de ajuda, quem quer ali cantinho? Ah, tá. Já entendi. Você que precisa de ajuda, que não consegue sozinho, manda aí mensagem no privado, tá? Que a gente pode te ajudar. A gente quer te ajudar. Por isso que Deus destravou a nossa vida para nós destravarmos a sua, tá bom? Então Deus abençoe a todos aí, a Karen. Saudade de vocês também, Karen. Um beijão para você, tá bom? Para todos aí que participaram conosco, tanto aqui no Facebook quanto aí no Instagram. Vamos melhorar aí cada vez mais, né? Amém. A transmissão, estamos aprendendo e logo, né, vai ser todos os conteúdos com muito carinho que a gente desenvolve para vocês, dentro da direção do Senhor, e eu sei que vai ser bênção. Feliz 2020 a todos nós e vamos chegar aí, ó, arrebentando, né, todos os nossos travas, os nossos dilemas que nos estaciona, que deixa de ladinho lá. Você vai ser o primeiro a ser escolhido no campo. Glória a Deus, aleluia. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Até mais.